O que eu desconfio, né, boa noite a todos, o que eu desconfio, antes de mais nada, é que não havia estratégia alguma por parte dos Estados Unidos. Não tinha plano algum. O que aconteceu, talvez a gente tenha que dar razão, a Joe Kent. Joe Kent era um diretor da ação antiterrorista do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Acho que ele sabia do que estava falando. Um maga de carteirinha, aliado do Trump total. No dia 15 de março ele pediu demissão, no auge da guerra. E saiu atirando, dizendo o quê? Nós não fomos provocados, essa guerra não nos interessa, nós não sabemos o que fazer com ela, e aí vem a bomba. Nós fizemos esta guerra por interesse de Netanyahu. Qual é o poder de Netanyahu nos Estados Unidos? Essa questão fica sem resposta. Então, quando nós olhamos para esse quadro, concordo inteiramente com o professor Sidney, os 3 pontos pelos quais os Estados Unidos dizem que fizeram a guerra, perderam. Perderam os 3 pontos. Aí nós temos que olhar para isso e fazer uma pergunta concreta. O que é que acontece no dia seguinte? A guerra não terminou, meu caro. Rodolfo, o que nós temos não é nenhum cessar-fogo, não existe cessar-fogo. O que nós temos, desculpe, eu fiquei bravo mais uma vez, viu, Mitri, com a Economist. Mais uma vez. Quando eu li na Economist, fiquei bravo. Falei, que absurdo. A Economist diz, contrariando todo mundo, que nós não tínhamos cessar-fogo algum, plano algum de cessar-fogo, que era apenas e tão somente um compromisso de negociação. Os fatos estão provando. Ótima para definir tudo isso. Não sei se num lugar muito distinto a gente pode usar. Sinuca de bico. É disso que nós estamos falando. 2 sinucas de bico para os Estados Unidos. A primeira delas, visível, óbvia, é o Líbano. Os Estados Unidos não podem permitir esmagar o Líbano, a China não vai permitir nunca, os Estados Unidos não podem, o Irã não é vencível, eles estão... Aquilo que você lembrou dos mísseis é fantástico. O Irã, ao contrário de diminuir a capacidade dos mísseis, ele deu um show para o mundo inteiro assistir. Ele atacou Diego Garcia no Índico, 4.000 quilômetros, 3.800 quilômetros de Teherã. Dobrou a capacidade dos mísseis iranianos, de 2.000 para 4.000, e mostrou para todo mundo que ele sabe fazer. Então, primeira sinuca de bico deles, clara, direto. Israel vai ter que ser repensada. O projeto de Grande Israel não cola, e nós vamos frear o projeto de Grande Israel, não é em Gaza, nós vamos frear no Líbano, junto conosco, com um Estado isso. Segundo projeto é o que você levantou. Esta é uma sinuca de bico para valer. Vamos comprar o Irã? Porque na lógica trumpista, eu compro e resolvo o problema. Concorda comigo? Quanto é, eu pago e está tudo resolvido. Ele sonhou com isso. Eu reconstruo o Irã com 300 bi. Até 300 bi. Eu vou prometer 24 bilhões de cara. Lembra disso? Está lá nos 14 pontos. Fechar o Estreito de Hormuz foi a verdadeira bomba atômica desse conflito. Porque, de fato, se abriu uma caixa de Pandora que gerou consequências para a economia, não só para economia norte-americana com o aumento de inflação, mas para a economia global. Trump consegue alguma coisa do que ele colocava lá atrás? Afinal, o regime que mandava com mortes e com muita destruição no Irã, mas o regime continua no Irã. O Irã foi atacado pelos Estados Unidos por Israel, não porque naquele momento representasse uma ameaça real, mas é porque se imaginava que naquele momento, pela fragilidade que passava o regime e a economia, seria possível rapidamente, decapitando o seu líder, neutralizar 3 questões centrais para o interesse de Israel e dos Estados Unidos, que era derrubar o regime, interromper ou eliminar completamente o programa termonuclear do Irã e, finalmente, debilitar o Irã do ponto de vista militar para que ele não pudesse, no futuro, reagir diante de uma mudança. O acordo de Obama era um acordo muito pontual. Ele focava no programa termonuclear. Haveria um comprometimento do governo iraniano de congelar, por décadas, este programa. E, por outro lado, os Estados Unidos e esse grupo de países multilateral fazia concessões, diminuía substancialmente o embargo econômico, liberando ativos. O que está sendo feito agora é muito maior, mas muito maior no sentido de... é quase uma declaração de derrota do governo Trump. Por quê? O grande ponto de negociação do interesse dos Estados Unidos, lembram da caixa de Pandora, é a questão do Estreito de Hormuz. Que é uma situação que foi criada pela guerra. Portanto, não está se negociando algo que fosse de um interesse estratégico dos Estados Unidos anterior ao conflito. E nós temos um processo totalmente inconclusivo em relação ao programa termonuclear, neste acordo, que a gente tem, pelo menos, conhecimento, e
pasmem, não é? Uma ajuda substancial de um fundo para a reconstrução do Irã. Está lá o professor Sidney, até para que o senhor e também o professor Trevisan possam até se basear. Claro que a gente colocou alguns, mas você tem ali fim do conflito, que a gente falava agora há pouco, inclusive o Líbano, e essa questão toda com Israel que a gente não tem certeza. Um acordo final em 60 dias sendo desenhado. Como o senhor falou, reabertura do Estreito de Hormuz, que em tese, na verdade, foi um problema que se colocou por causa da ação dos Estados Unidos, não era anterior a isso. O fim das sanções ao Irã, que também se contemplava nesse outro acordo lá de trás. O fundo citado pelo senhor agora há pouco, um fundo de 300 bilhões, que eu acho até que diante da destruição deve ser insuficiente, diante de toda a destruição do Irã, de estruturas, infraestrutura, de setor todo elétrico deles e tal. E também a volta ao ponto que o senhor falava de Irã sem armas nucleares, que já era contemplado no acordo anterior. Né? Mas já tem um estoque ainda muito grande, que a definição para onde ele vai ser encaminhado, de que forma, isso também ficou muito... O problema maior... Posso só claro, concluir? por favor. O que há de comum? Né? A gente fez aqui uma síntese, né? Tanto Obama quanto Trump, né, fazem um acordo não tocando em 2 pontos essenciais. O Irã continua desenvolvendo mísseis de médio e longo alcance e também os seus poderosos drones. Os 2 acordos, tanto de Obama quanto de Trump, não mexem nessa questão, que é uma questão Mas essa era uma prioridade do Trump no começo dos ataques. Que ele teve E que ceder. nunca conseguiu absolutamente Nada. E aí falta uma outra omissão dos dois presidentes. Eles não tocam, e a gente já falou aqui, o Trevisan também, na questão desses aliados, digamos, informais do Irã. Né? Notoriamente o Hezbollah. Nenhum dos 2 acordos. Eles são diferentes, mas o que impressiona e de alguma forma explica uma perda de poder e perda de influência dos Estados Unidos na sua capacidade de intervir no Oriente Médio e de ser um negociador, né, com a altivez da grande superpotência do sistema internacional. Inscreva-se no canal. Aperta o hype neste vídeo. Gente, você gosta do meu canal, você quer ajudar, porque você sabe que a gente tem bastante despesa para manter 3 ou 4 vídeos diários, custa bastante dinheiro. Mas você quer ajudar, só que você não tem grana, então faz o seguinte, você usa o Mercado Livre, ora, entra pelo meu link. A gente, o canal, tem uma loja oficial lá no Mercado Livre, basta você entrar pelo link, só isso. Entra pelo link, faz as suas compras, faz o login, a mesma coisa. Procura os produtos que você quiser. Se aparecer alguma sugestão, você não precisa comprar aquilo não, você procura o que você quiser, exatamente igual você faz quando entra normalmente no Mercado Livre. E por que isso? Porque a minha loja é um afiliado oficial do Mercado Livre. E o mais legal de tudo, gente, é que você não vai gastar nada com isso. O preço do produto para você é exatamente igual. Quem paga alguma coisa, quem destina uns centavinhos por cada compra é o Mercado Livre. Você continua gastando o mesmo dinheiro. Então, se você gosta do canal, você sabe que a gente precisa de ajuda, faça suas compras usando o link do Mercado Livre, que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Basta clicar e pronto. Inscreva-se no canal. Aperta o hype neste vídeo.